dia 18, quem está no site foi no dia 18, né, que foi divulgada essa informação, e a gente divulgou aqui no Variedades e na programação jornalística da Tupã na segunda-feira, dia 19. Tupã-Estreitanenses marcam presença na 20ª edição da travessia Torres-Tramandaí. E, recuperando a notícia, ela diz o seguinte, né? Atletas de Tupã-Estreitã marcaram presença no sábado, dia 17, na 20ª edição da travessia Torres-Tramandaí, um dos maiores desafios esportivos do litoral gaúcho, né? Nós temos as imagens aí dos tupã-estreitanenses que lá receberam, inclusive, premiação. Entre os destaques, Rodrigo Rosa conquistou o segundo lugar geral na prova de 8 km no trecho final. Tarcísio Oliveira garantiu o quarto lugar geral no percurso de 21 km. Franciele Abreu garantiu o terceiro lugar em sua categoria no percurso dos 84 km. Ulisses Padilha ficou em primeiro lugar na sua categoria também nos 21 km. Já na modalidade em equipe, Anderson Messias participou da prova em octeto, né, e obteve o 18º lugar entre as 318 equipes. Já o quarteto Academia Esporte do Corpo, formado por Thiago Portela, Wendel Pivetta, Valdete e Douglas Padilha, conquistou o 11º lugar entre os 52 quartetos. Andrei Cardoso também disputou a prova no quarteto masculino. Também representaram o Tupã-Estreitã e concluíram a prova de 21 e de 8 km os atletas Lauriane Andriele Banholas, Ingrid Gomes, Jonathan Borba, Gisiane e Leonardo Ribeiro. Nessa edição, o Tupã-Estreitã bateu o recorde de atletas participantes na travessia do litoral gaúcho. Ao todo, cerca de 5.000 atletas participaram de todo este desafio, né, que teve tupã-estreitanenses participando, completando a etapa e alguns até trazendo premiação. E nós vamos daqui a pouquinho, logo após o intervalo, conversar com um dos que trouxeram premiação de lá, nosso colega Wendel Pivetta, que encaixou o seu período de folga aí para trabalhar um pouquinho mais, né, trabalhar lá no litoral, fazendo participação nesta competição junto com outros aqui de Tupã-Estreitã. Nós vamos... Eu reprisei para você a notícia que a gente divulgou aqui no Tupã, com a presença muito forte de tupã-estreitanenses na 20ª edição da travessia Torres-Tramandaí. Né? Várias pessoas aqui do Tupã-Estreitã participaram, né? Pelas informações que nós temos, todos concluíram, alguns inclusive com premiações. Entre eles, que estão com premiações, está o nosso colega Wendel Pivetta, que estava no seu período de férias aí, retornou ao trabalho hoje e pode nos dar um pouco mais de detalhes com relação a essa experiência que ele passou, ele que já participou de várias modalidades de corridas, de provas, né? E teve pela primeira vez a participação nesse tipo de prova, que eu não sei se tem um nome característico, enfim, ou não, mas enfim, é a 20ª edição da travessia Torres-Tramandaí. Wendel, bom dia, como é que está, colega, tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Tupã, tudo certo, estamos aí se recuperando aos poucos, né? Tá bem, muito bem. Bom, Wendel, como é que foi a decisão, por que você decidiu participar da travessia Torres-Tramandaí? Bom, inicialmente em 2025, né, ali por agosto, setembro, nós já estávamos de olho nessa prova, que é uma prova velha conhecida, né? Nós temos exemplos aqui em Tupã-Estreitã de atletas que já participaram. Cada vez mais a gente tem uma resenha, uma união entre os atletas locais aí, né, os corredores de rua de Tupã-Estreitã. E surgiu a ideia, então, conversando com o Douglas Padilha, que é um atleta que já participou desse desafio, de nós entrarmos, então, nessa rota, colidir com essa 20ª edição da TTT, que é uma prova muito especial, diferenciada, e a gente montou uma equipe dentro ali da academia, né, de pessoas ali, atletas que já participam de outras corridas, e se desafiamos, então, a realizar a inscrição e, a partir do início da inscrição, iniciar a nossa preparação e o desafio de ir para a praia competir. Como é que foi essa preparação, Wendel? O que vocês fizeram de diferente daquilo que vocês faziam para participar das demais provas? Bom, a gente teve momentos ali de treino mais intenso, né, dentro da academia, assim como a gente montou a escala de rodagem, né, dos percursos propriamente dito na rua. Por ela ser uma prova de extensão de 84 quilômetros e a gente se propor a ser um quarteto, a gente sabia que tinha um quarteto que é o modelo do revezamento, né? Então, eu sabia que um trecho eu faria 10 quilômetros e o outro trecho eu faria 8 quilômetros. Então,
eu comecei a me adaptar dessa maneira, a fazer treinos mais intensos, de mais quilometragem, em horários, inclusive, de sol mais ardente, afinal a gente sabia que a gente ia para a beira da praia, então a gente sabe que lá o sol é mais intenso, e também a gente começou a fazer adaptações, procurando os interiores do nosso município, né, as estradas de chão, enfim. A gente participou propriamente da travessia, né, que teve aqui do Tupanciretã, promovida pelo município, da travessia de Júlio de Castilhos até Tupanciretã. Foram momentos importantes para nós, para a gente medir ali, dar uma analisada nos nossos índices, ver o atleta que tinha mais característica de resistência, ver o atleta que tinha característica de maior velocidade. E assim a gente conseguiu montar uma equipe que fosse o mais neutra possível para conseguir uma velocidade, um resultado final, né, ideal dentro da expectativa. Foram quantos meses de treinamento? Visando excepcionalmente a TTT, foi desde agosto, setembro, focando nessa prova. Então foi a partir daí até janeiro, dá em torno de 5 meses ali. Focado mesmo, né, mantendo a dieta, puxando esses treinos especiais aí para o desafio. Haviam várias formas de participar. Vocês participaram de 4, né? Como é que chama? O quarteto misto. Quarteto. Tinha o octeto, que era 8 pessoas. Eram 8 trechos, digamos assim. Exato. Tinha a possibilidade de fazer um trecho só direto também? Também. Foi o caso da Fran, né? A Fran Abreu ali, a Franciele, ela fez os 84 solo. Ela garantiu o 3º lugar na categoria dela. Foi a nossa representante aí de Tupanciretã que fez o desafio contínuo, né? Perfeito. Vocês optaram por 4 pelas condições técnicas, por quê? Nós temos o costume de fazer menos quilômetros, né? Rodar menos. A Fran, por exemplo, ela é ultramaratonista, né? Ela já está há anos se dedicando nessa modalidade de consumo de quilômetros, né? Vamos dizer assim. Tanto que na Maratona de Porto Alegre ela faz o desafio gaúcho, né? Ela faz 21 km no sábado e os 42 no domingo. Já eu tenho a minha característica de fazer provas mais rápidas, né? De no máximo 10 quilômetros eu faço o meu ciclo de treinamento envolvendo provas de velocidade, né? Diferente da resistência. Então, para encaixar legal, teria que ser ou um octeto ou um quarteto para nós estarmos acostumados nisso, né? O Douglas já é diferente, ele é maratonista, era o único do nosso grupo ali que tinha essa característica de fazer longos trechos, né? De fazer 42 quilômetros. Então, o ciclo do Douglas tava ok, tanto que ele foi o atleta que mais fez quilometragens dentro do nosso quarteto, né? Os trechos mais longos foi com ele. Daí depois o Thiago e a Valdete completaram daí o quarteto. Perfeito. Bom, como é que foi a logística? A prova foi no sábado, dia 19? 17. Dia 17 no sábado. Como é que foi a logística de vocês para ir lá? Porque vocês se inscrevem, mas o que os organizadores disponibilizam para você? Hospedagem não, né? Exato. A prova, ela só disponibiliza o tradicional, que é entregar o kit, entregar para nós o chip, né? Que nós, no caso, ganhamos um bastão para ir trocando, né? Durante os pontos. E é só, o resto é por nossa conta, né? Então, hospedagem foi por nós, transporte por nós, inclusive a logística dentro das trocas foi conosco também. Nós tivemos ali a parceria da Pamela, que não pôde correr, né? Ela está grávida, né? Ela iria participar com nós no quarteto. Então, ela é esposa do Thiago, né? Então, a Pamela Fernandes, ela dirigiu, foi uma das motoristas. A gente levou 2 carros para fazer essa troca, né? E o outro veículo estava com o Leonardo Ferrari, que é o nosso apoiador ali da Esporte do Corpo. Os dois faziam essa condução, porque no instante que o Douglas, por exemplo, terminou o trecho dele, eu dei a continuidade. Então o Douglas já entrava num carro e era deslocado já para outra praia. Aí, enquanto o carro estava fazendo esse trecho por fora, pegando a BR, eu estava dentro da prova fazendo em linha reta o meu percurso. Então tinha muito essa questão da logística funcionando durante a prova também.
E depois, claro, se tratando daí fora da prova, né, para nós irmos de Tupanciretã até a praia, alguns foram de meios próprios e outros foram de excursão, né? A gente organizou uma excursão, conseguimos unir forças com outros atletas, né? Os quais eu agradeço também a participação de atletas, familiares, né? Tanto que isso só engrandeceu a participação de Tupanciretã nessa edição histórica, né? Que é a 20ª edição. E quantos de Tupã participaram da competição e quantos estiveram envolvidos nela, lá na logística? Nós tivemos ali, em questão de atletas de Tupanciretã, se não me engano foram 15, teve... o senhor citou ali na matéria os atletas que foram de Tupanciretã, foram aqueles ali mesmo, e daí nós tivemos essa questão da logística, que no caso foi só nós ali, o quarteto, que participou dessa maneira. O octeto já ele não precisa ter esses carros porque o cara fora. faz um trecho só. Exatamente. Entendi. O octeto é mais tranquilo, o pessoal, o atleta já fica no ponto ali esperando o seu colega chegar, então é bem mais tranquilo. Já o quarteto, ele tem essa proposta, o quarteto e a dupla, né? A dupla também, a dupla, dependendo da tática que montar, também tem que ter essa transição. E aí entra esse princípio, né, que tu tem que, enquanto tu tá fazendo a prova, o veículo tá fazendo a volta ali, né, e se o veículo não chega a tempo de pegar o atleta, para fazer a troca, né, o atleta tem que continuar. Tem que seguir correndo, não pode parar. Se parar, perde tempo, né? Então, perdeu o tempo, obviamente, vai começar a ficar para trás, né? Vai perder posição ali na prova. Tá certo. Como é que você descreve os trechos que você fez? Você fez quais trechos dessas 4 partes e como é que foi cada um deles? Olha, eu posso dizer que eu fiz 2 trechos ali bem distintos, bem diferentes e que me proporcionaram uma experiência bem única. Correr na areia é bem intenso, né? E aí eu corri o segundo trecho. A largada foi do Douglas e eu, a partir de Estrela do Mar, fui até Rondinha. Fiz 10 quilômetros no primeiro trecho, um primeiro trecho onde só tinha os atletas mesmo, não tinha os atletas, e o movimento de pessoas era só os pescadores. Isso era que horas da manhã? Isso era ali em torno de 7 horas, 7h30, era bem cedo, e a enseada do mar também estava bem alta, então o nível da água estava bem elevado. Por natureza, a gente tem a experiência e a gente buscou o máximo correr em linha reta, né? Que é o principal objetivo. Tu consome muita energia e muito tempo se tu começar a fazer muito zigue-zague, querer se esquivar daqueles vãos que tem a água, né? A água do mar passando, enfim, das ondas e etc. Não tinha o que fazer. Aceita molhar o pé e tenta buscar a linha reta o máximo possível. Então eu fiz o primeiro trecho, 10 km, num pace de 4h30, numa velocidade bem interessante, bem legal, porque na areia é natural, a velocidade ela sobe, no caso tu fica mais lento, né? Com naturalidade, isso faz parte de correr no trecho de areia. E a gente fez em 4h30 ali, numa solidão, na vastidão ali da areia, né? Da praia. Já o último trecho ficou por minha conta, né, que era o da chegada em Imbé. E aí, de Santa Terezinha em Imbé, tava lotadíssimo de pessoas, tava transbordando, tanto que só faltando 200 metros que eu consegui ver a linha de chegada da prova. Eu fiz 8 quilômetros ali, consegui baixar a velocidade, fiz num pace de 4h15 ali, entrando na pilha, entrando na onda da praia e da prova. Porque como tinha muitas pessoas, tinha pessoas ali brincando, criança entrando e saindo da praia, pessoas de idade, famílias acampadas em variados modelos ali, né? Tanto na parte mais para frente quanto mais para trás da praia, eu acabei mudando a minha mente, a minha ideia de prova, para curtir aquele momento, sabe? Para entrar nessa vibe do pessoal. Porque já era 12:30, quase 1h da tarde, então a população ali, alguns sabiam que tinha prova, outros não, né? Mas, enfim, tava todo mundo curtindo, todo mundo naquele ambiente. Tanto que às vezes vinha bola de futebol, bola de vôlei, eu chutava de volta, aí no que eu chutava de volta, o pessoal, que legal, vamos, davam aquele incentivo, aquele apoio.
Então eu entrei na onda e consegui curtir muito esse trecho final, tanto que eu consegui baixar o tempo e executei num trajeto ali, assim, acima da média, sabe? Fora da série. Porque a reclamação dos atletas era muito intensa nisso, né? Tem muitas pessoas e tal. Que atrapalha. Mas faz parte, né? Desconcentra, mas faz parte. Então, como que eu posso driblar isso? Como que eu posso usar a meu favor isso, né? Então, eu peguei e mudei o roteiro. Vou entrar no clima, seja o que Deus quiser aí, vamos executar, porque antes mesmo eu tava esperando o Douglas ali num trecho de Capão Novo ali por Tramandaí, e eu vi que tinha atleta que sofreu inclusive com pipa, tinha pessoas jogando pipa e deu no pescoço do cara, sabe, situações assim complicadas, né, tanto que também teve atleta que trompou com criança entrando, saindo do mar sem ver, sem perceber, né? Então são fatores assim que a gente começa a rever o trajeto, rever a prova, porque se tu entrar pilhado pro lado negativo, vai acontecer contigo, tu vai começar a puxar essa situação. Agora, se tu entra trabalhando a mentalidade, buscando uma proposta diferente, realmente muda a perspectiva no trecho. A estratégia era correr próximo da água, onde a areia está mais socada, mais firme, é por ali, vai por ali. A gente tentou buscar esse equilíbrio do terreno, né? Nem tão na beira, que tu obviamente fica forçando a cintura para um lado, né? Tem angulação, buscando um pouco do trecho com essa areia mais firme e tentar a linha reta o máximo possível. Alguém se machucou de Tupã? Teve alguma lesão, alguma coisa? Não, dos tupanciretanenses ali, todo mundo tranquilo. Eu acredito que a única que sofreu mesmo foi a Fran, né? Que fez os 84, né? Então correu... Desgaste físico e bolha no pé, né, naturalmente, por molhar os pés, né, mas eu vi ali, a gente viu relatos, inclusive, de muitos atletas ali experientes que quebraram nessa prova, que não conseguiram concluir. Eu vi, inclusive, situações de resgate durante a prova ali, o pessoal da Unimed que estava fazendo foi a empresa parceira da prova, né, fazendo inúmeros resgates ali, o pessoal sofrendo com questão de insolação, desidratação, né, enfim, são inúmeras situações, inclusive lesões simples, né, de aquele, a gente diz o modo grosso, né, de rasgar a posterior da coxa, enfim, porque realmente é uma prova extenuante, muito quente, muito calor, teve momentos assim que durante o trajeto ali, o trecho, veio o vento a favor, mas também vinha o vento contra, e quando vem o vento contra, em determinados momentos tu perde o teu sensor dentro da corrida, tu perde o teu senso no trajeto, no trecho, então é bem desafiante assim fazer uma prova que ela se estende e a gente foi finalizar ela 1h30 da tarde. Nossa. Bom, nós tivemos entre os participantes, todos de Tupã concluíram? Sim. Todos concluíram. Então, todos concluíram. Nós tivemos primeiro, segundo, terceiro, quarto lugares em várias categorias. Vocês, especificamente, esse quarteto, conquistou o 11º lugar. Era isso que vocês pretendiam? Ficaram frustrados? Ficaram eufóricos? Como é que foi o 11º? Para nós, como uma equipe, vamos dizer assim, novata, né? Era o Douglas e a Valdete, que é uma atleta de Santa Maria, que tinham experiência na prova, né? Eles já tinham realizado ela. O Douglas realizou uma vez. O Douglas nos disse que foi a prova mais desafiadora que ele fez, até, por exemplo, comparado a 2020, quando foi a vez que ele competiu, porque tinha população e tinha a temperatura elevadíssima. Para nós é um resultado excelente, ficar no 11º lugar, quase beirando o top 10 ali, né? A gente viu que o esplendor e o grande nivelamento dessa prova as equipes. A competitividade dela é muito elevada na questão dos quartetos e dos octetos. É o prato cheio da prova. Então, para nós, estar no 11º lugar, para nós foi excelente. A gente ficou, inclusive, em 22º lugar na questão geral, pegando quarteto misto, quarteto feminino e quarteto masculino. A gente ficou ali na frente de muita gente boa, assim, de muita gente qualificada, então a gente viu que trabalhando e buscando agora os detalhes, né, com certeza no que vem a gente tá de volta lá. Essa é a minha próxima pergunta. Se arrepende ou vamos repetir essa dose? Vamos repetir, né, porque tem uma situação bagual, assim,
assim, ó, que eu digo, se eu não tivesse mais adrenalina pela corrida, eu teria parado de correr há muito tempo, né? Então, são provas assim que dão adrenalina, que nos motivam a treinar cada vez mais, a buscar cada vez mais os índices, né? É a TTT, foi a travessia de Júlia Tupã, as trilhas e montanhas e outras provas com certeza que vão vir aí pela frente com ideias, enfim, as provas de asfalto também, com certeza a gente segue treinando por isso. Se não tivesse essa ansiedade, essa preparação, essa adrenalina que causa durante a prova, com certeza a gente já teria parado de participar, de disputar aí. Perfeito. O Wendel tem a medalha, mostra a medalha para o pessoal. Essa medalha é para vocês que chegaram no 11º lugar ou por participar? Não, essa aqui é para todos que completam, né? Todos que completaram a prova. Quem completou recebeu essa TTT, a 20ª TTT. Porque a medalha ela só é entregue para quem completa a prova, né? Completou a prova, tu tem direito a receber a medalha. Aí no caso tinha o troféu que era para os 5 primeiros. Daí no caso do quarteto, do octeto e do trecho final, que é 8 km ali, que era a prova mais curta, não tinha categoria, né? Então era a premiação só geral. Só para os 5 primeiros ali, daí conquistavam um troféu a mais. Perfeito, muito bem. Bom, nós estamos ouvindo o Wendel, que é o nosso colega aqui, mas ele está falando e trazendo a experiência que nós tivemos em várias pessoas aqui do Tupãssi até que participaram. Foram 15, é isso? Mais ou menos 15? Mais ou menos 15. 15 atletas, né, que se envolveram nessa 20ª edição da Travessia Torres Tramandaí. Uma última questão, avaliam como boa a organização, satisfeitos com o que vocês encontraram lá? Com certeza, a organização ali foi bem legal, teve as entregas do kit ali em Porto Alegre, em Bé, já começou por aí, né, a prova. O nosso quarteto também teve a questão da Pamela, né, que daí ela ficou sabendo ao decorrer que estava grávida, então nós fizemos a troca ali também, dentro do regulamento a gente pôde realizar essa troca de atleta, né, então eu considero bem positivo, até porque a prova também tinha os pontos de hidratação, também liberava daqui a pouco, se tu tivesse o apoio, uma pessoa de bicicleta podia te acompanhar durante o trajeto, carregando para ti uma hidratação a mais, uma situação a mais. Certo. Então, são várias disponibilidades que tinham ao decorrer da prova que poderiam te auxiliar para ti não fazer o melhor possível dentro da prova, né? A prova, por si só, tem o seu grau de dificuldade, que é descer na extensão dos 84 km da praia. Mas a organização fez todo o possível para que o trecho fosse concluído da melhor maneira. Tanto que os horários também, primeiro saiu os 84, meia hora mais tarde saiu os quarteto, meia hora mais tarde as dupla, eles fizeram bem distintos também. Já conforme... tinha experiência, bom, já está na 20ª edição. Exato, né? É a mesma empresa, mesmo pessoal que promove a Maratona de Porto Alegre, né? Exato, tanto que a Maratona divulga a TTT e a TTT divulga a Maratona de Porto Alegre, né? São parceiros ali, então bem legal tu fazer uma prova sabendo que tu estava realizando uma prova por pessoas que já conhecem, entendem bem como se realiza. Depois de uma prova tão desgastante assim, como é o processo de recuperação e quando vocês pretendem, ou se você sabe de outros que pretendem participar de outras competições? Eu no meu caso, domingo ali eu já fiquei de molho, né, só coloquei a alimentação em dia, descansei, relaxei. Segunda-feira eu já estava na ativa de novo, mas essa semana de agora treinos bem mais leve, treino regenerativo que a gente chama, né, para manter o corpo na ativa. A partir da semana que vem volto a treinar pesado aí, buscando o índice, que em março, 1º de março, eu já busco voltar a cumprir com o meu calendário de provas. Esse ano vai ter muita prova, né? Tem Copa do Mundo, tem eleição, então as provas elas vão colidir em datas semelhantes, né? Datas parecidas, então é bom cuidar isso, né? Eu como atleta, eu digo, olha, fazendo uma prova por mês tá louco de bom. Por causa que se tu fizer mais de uma prova no mês, é muito fácil de tu buscar um índice de lesão, né? Se tu não é um conhecedor dos treinos, enfim, acaba complicando. Então, esse mês de fevereiro, por exemplo, eu vou usar só para treinar, para recuperação, para março voltar tranquilo.
Maria Cleciberg Barcelos, parabéns, Wendel, e a todos os que participaram, cada vez mais trazendo alegrias e maravilhas. A Tupanciretã continue com força e otimismo. Nosso ouvinte aqui dando apoio e estimulando essa participação. Wendel, obrigado pela sua presença aqui junto conosco. O Wendel, que estava em férias, ele retomou hoje o trabalho e a gente aproveitou a presença dele aqui para trazer em nome dele, claro, pessoalmente, mas também de todas as pessoas que de Tupanciretã participaram. Na notícia ali tem todos os nomes com as premiações, com as classificações. Todos concluíram a prova. Felizmente, ninguém com alguma lesão mais grave, lesões normais que possam ocorrer numa competição nesse nível de exigência, mas é claro que a gente sabe que isso tudo é esforço, é resultado de um grande esforço, de uma preparação, de técnica, de estudo, de avaliação, de apoio um ao outro, enfim, tudo isso aconteceu graças a esse empenho que eles têm numa atividade que está cada vez mais atraindo pessoas, seja de uma forma mais presença, mais intensa, como essa que foi, ou seja até de uma forma de você praticar uma atividade física para a questão de saúde e qualidade de vida. Wendel, novamente obrigado pela sua participação aqui no Variedades, bom retorno ao trabalho, né? Vamos ter muita notícia para tu fazer ainda aí hoje, então agradeço a sua presença, mas é hábito nosso, o microfone fica à sua disposição, se algo mais você gostaria de acrescentar, por favor. Com certeza, eu tenho a agradecer, por exemplo, a Maria Clecia, professora, e a todos que torceram por nós, a equipe da Rádio Tupã aqui, não tenho dúvida nenhuma que todos estavam aí na torcida para que fosse tudo executado da melhor maneira possível. Agradeço a minha equipe ali, ao Thiago, a Pamela, a Valdete, o Leonardo, o Douglas, toda a turma ali, a minha família, que esteve presente comigo, a minha mãe, a minha namorada, enfim, aos tupanciretanenses que foram conosco lá, inclusive na excursão, enfim, a todo mundo que torceu e que vibrou junto, muito obrigado, e com certeza a gente vai seguir aí treinando forte, porque a corrida de rua em Tupã está cada vez mais crescendo, com mais adeptos, isso é muito bom, faz muito bem para a saúde, para o bem-estar, para a mente da pessoa, e sem falar no nível de competitividade, porque todo mundo está treinando, se dedicando, então isso é muito bacana, muito legal ver os índices aí que os atletas, além de estarem praticando um esporte muito bom e democrático, estão buscando sempre o melhor. O Wendel Pivetta, nosso convidado, falando na manhã de hoje sobre a participação na TTT, né, que é a Travessia Torres-Tramandaí, que ocorreu agora aqui no dia 17, né, e que teve participação intensa, recorde de pessoas participando de Tupanciretã. E quanto total de atletas, sabe? E também bateu o recorde da edição, 5 mil. 5 mil inscritos. Envolve aí pessoas do Rio Grande do Sul, do Brasil, até de fora do país? Sim, até de fora do país. Teve pessoas da Europa, teve da Alemanha, teve da Argentina, Uruguai. Realmente um grande encontro lá. Legal. Bom, são 10h23. Eu vou a um rápido intervalo comercial, mas já retorno com a edição de hoje do seu programa Variedades nesta manhã, aqui na sua Tupã, numa